Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, você está aqui no IAD BD, o canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Anderson Fábio e nós vamos tratar hoje da lição de jovens, a lição número 10, que tem por título A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Nessa lição nós vamos aprender um pouco do que nós chamamos dentro da teologia de cristologia. Vamos tratar aqui da questão da divindade, da humanidade de Cristo e coisas concernentes a esses assuntos. Mas antes de nós iniciarmos os nossos tópicos, nós vamos fazer menção aqui do texto principal, que diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. O resumo da nossa lição diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. Esse vai ser o resumo da nossa lição que nós estaremos tratando aqui. Na introdução, nós temos que já iniciar falando que tratar da questão da pessoa do Senhor Jesus Cristo e das suas naturezas, tanto divina como humana, é chamado de mistério tremendo. É um mistério tremendo mesmo para nós analisarmos isso, porque você imagina um Deus infinito, um Deus que tem todo o conhecimento, se submete agora em se tornar homem, aprender a falar, aprender a andar, e isso dentro da nossa concepção e das limitações da nossa inteligência é algo extraordinário, como Deus se fez carne. E é dessas questões que nós vamos tratar hoje, porque hoje se tem uma percepção distorcida em relação à pessoa de Jesus. Quando se fala em Jesus, as pessoas querem direcionar Jesus como um grande mestre moral, um homem de um pensamento muito bom, um homem inteligente, um homem que revolucionou, um revolucionário da época. Mas as pessoas não querem o tratar como Messias, como Senhor, como seu Salvador, que é a revelação própria das Escrituras em relação à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, diante dessa confusão e dessa distorção que o mundo traz da pessoa de Jesus, nós temos que nos aprofundar. E você, aí professor, você que está nos assistindo, você tem que se aprofundar para levar um assunto bem relevante, bem profundo para o seu aluno. É esse aluno que às vezes está fazendo uma faculdade, às vezes está lidando com pessoas que estão rebatendo, indo contra a sua fé, indo contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este aluno ele tem que estar bem fundamentado nas Escrituras, e por isso a importância tanto dessa lição como da Escola Bíblica Dominical em geral. Vamos lá então, o nosso primeiro tópico de quem foi Jesus. E o primeiro subtópico fala, ele estava com Deus. E aqui a intenção dessas questões do nosso primeiro e segundo tópico é tratar em relação à divindade de Jesus e a questão dele ser Messias. Esse primeiro subtópico, ele estava com Deus, já mostra Jesus era antes de toda a criação. Falar sobre a pré-existência de Jesus é algo tremendo também, que pessoas às vezes não têm a concepção de pensar sobre essas questões de que Jesus, ele se fez carne, mas ele já existia antes da criação. Então, antes da própria criação do próprio tempo, porque o tempo foi a primeira coisa que Deus criou, foi o tempo, porque quando ele disse no princípio já inicia o princípio da contagem do tempo. Mas Deus vivia fora do tempo e Jesus, ele já existia antes da criação do próprio tempo, porque ele já vive desde a eternidade. João capítulo 17, versículo 5 diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, Jesus possui uma glória com Deus, mostrando assim o texto que ele é pré-existente. Ele já existia antes de todas as coisas. A nossa lição também vai tratar da questão de Jesus ser chamado como Logos, como verbo. E essa questão do Logos ela é bem interessante para você tratar com os seus alunos, porque o termo Logos é um termo grego e ele é um termo filosófico. E alguns filósofos tratavam esse termo dentro de uma outra perspectiva. Por exemplo, para Heráclito ele era um conjunto de leis que comandavam o universo, formando toda a inteligência cósmica do universo. Então, para Heráclito, era esse conjunto de leis perfeita que formava todo o comando do universo, trazendo uma inteligência que fosse cósmica, não levando para Deus, mas isso era um pensamento filosófico. Dentro do próprio misticismo filosófico de Filon de Alexandria, o neoplatonismo, o gnosticismo, que são questões ali relacionadas à filosofia,
o Logos era uma inteligência ativa, transformadora, ordenadora de Deus em sua ação sobre a realidade. Então, esse era a questão do Logos. Mas para nós aqui, o que seria Logos? A próprio termo, a palavra Logos. O Logos no grego, ele é palavra, ele é verbo, palavra falada, palavra escrita. Esse é o Logos. Então, o Logos de Deus é isso. E diz em João, né, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Logos, era o verbo, o Logos estava com Deus e o Logos é Deus. Então, essa questão do Logos é tratada desde o início do Evangelho de João, apontando o Logos para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A principal fator dentro da filosofia em relação ao Logos é que a filosofia, eles buscavam duas coisas principais para iniciar a questão dos próprios pensamentos filosóficos, que era o início de todas as coisas, que era o chamado do arquê. Arquê é o início de todas as coisas, e o Logos seria a razão de todas as coisas. Então, o início é como o homem foi criado. O homem veio da água, o homem veio da terra, o homem veio do ar. Isso seria o arquê, a busca pelo início, a busca pela origem das coisas. E a razão é justamente toda a fundamentação da questão da própria filosofia. Por que isso acontece? Qual é a razão disso? Qual que é a razão? Porque a filosofia é o amor pelo pensamento. E o pensar nos mostra a questionar as questões e buscar a razão das questões é justamente levar você por dentro da filosofia. Então o Logos é a razão para a filosofia. O engraçado é que em João capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João se utiliza das duas palavras, tanto o arquê quanto o Logos, porque ele diz, no princípio era o verbo, que é arquê en ho logos, quer dizer, no princípio era o verbo, quer dizer, a origem, o início que vocês estão procurando, filósofos, é o Logos, que é a razão, e o Logos estava com Deus e o Logos é Deus, apontando que a razão e o início de todas as coisas é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Jesus não somente estava com Deus, não somente era Deus, Jesus não somente estava com Deus, mas ele criou todas as coisas. Diz João capítulo 1, versículo 3, que através dele foram criadas todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Jesus, além de estar antes de toda a criação e estar com Deus, ele também é o Criador de todas as coisas. Por ele subsiste todas as coisas. Por ele, através dele, todas as coisas foram criadas. Vamos para o nosso segundo subtópico, que diz, vinda anunciada por profecias. Nós sabemos que no Antigo Testamento, vários profetas profetizaram a vinda de Jesus, e não somente a vinda, vários detalhes em relação à vinda de Jesus, a sua vida, a sua morte, questões relacionadas à sua ressurreição, como foi a sua morte, tudo isso foi profetizado. E isso é algo muito extraordinário, porque imagine que isso você pode dizer para o seu aluno, imagine que você vai adivinhar, vai tentar descobrir que roupa seu aluno vai no culto de hoje à noite, culto de domingo à noite. Você pode dizer, ele vai com uma calça preta. A sua chance de acertar é de 50/50, porque ou ele vai com a calça preta, ou ele vai com outra calça. Ele vai de calça preta e blusa vermelha. Ele vai de calça preta, blusa vermelha e tênis verde. Quanto mais você colocar, mais as probabilidades de você errar vão ser maior. Então você imagina que existem aquele sorteio da Mega Sena. Para acertar na Mega Sena é 1 entre 50 milhões de chances, a probabilidade de acerto. Então é 1 em 50 milhões. As profecias de Jesus, se você fosse fazer uma probabilidade relacionada às profecias de Jesus, 8 profecias para que fossem cumpridas, um homem cumprir 8 profecias, daria 1 a cada 100 quadrilhões de chances. Então é muito superior até mesmo a questão da própria Mega Sena. Diz também a probabilidade que é mais fácil cair um raio sobre você do que você ganhar na Mega Sena. Então, para você ver que é um jogo de azar mesmo, né? Não é de sorte, é de azar. Então, outra questão aqui relacionada às profecias é a questão de, se você for tratar de 8 profecias para 100 quadrilhões, se você for tratar de 48 profecias dentro da probabilidade, você faria uma por, eu não sei nem se existe essa palavra, porque eu tentei encontrar, mas septotrilhões, seria ligado ao número 5. Mas seria 10 elevado a 157. Então seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10.
157 vezes, que daria aproximadamente 53 vezes os três números zerinhos ali para você ir contando ali. Então seria uma numeração muito alta e a probabilidade de um homem conseguir cumprir todas as 48 profecias seria algo extraordinário. Mas Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Então, isso só nos mostra que ele verdadeiramente é Deus, verdadeiramente é o Messias e verdadeiramente é aquele que veio para cumprir todas as coisas. E se tudo que foi falado dele, se tudo que foi apontado para Cristo se cumpriu, tudo que Jesus disse irá se cumprir e nós aguardamos por isso a sua volta. Então, todas essas profecias apontam para a sua divindade, apontam para que ele é o cumprimento das profecias. E aqui a lição vai trazer sobre a questão da vinda do Cordeiro de Deus, que o João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está ligado ao Antigo Testamento. Mas eu procurei aqui para ajudar você, professor, alguns outros textos relacionados a profecias, que é interessante você abrir com o seu aluno para aguçar cada vez mais a curiosidade dele em relação a essas probabilidades em relação à profecia e também em relação às outras profecias que estão relacionadas à vida de Jesus. Então eu coloquei aqui que Jesus ensinaria por parábolas. Sabia que tem uma profecia relacionada a isso? Salmo número 78, verso 2. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, mostrando que Jesus abriria a sua boca através de parábolas. E lá na frente ele vai e profere várias parábolas importantes que nós conhecemos. Jesus, descendente de Davi. Jesus deveria vir da tribo de Judá, mas não somente da tribo de Judá. Deveria ser descendente de Davi. E a genealogia, tanto de Mateus como de Lucas, apontam para essa descendência. Então diz lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esta é uma promessa que foi direcionada ao rei Davi, que o seu trono permaneceria para sempre e foi cumprida em Jesus. E isso o reino de Deus, o reino de Jesus vai iniciar no milênio e passaremos a eternidade com ele. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa é conhecida, mas é bom você colocar também, porque alguns dos seus alunos podem não conhecer. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz: Alegra-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumentas. Então nós sabemos que na entrada triunfal, Jesus entrou com um jumento para se cumprir mais uma vez uma profecia bíblica. E outra questão que Jesus não teria como realizar, não teria como fazer que se cumprisse, está lá em Salmo 22,16, que é uma profecia relacionada às suas mãos e os seus pés perfurados. Jesus não tinha controle sobre isso como homem, mas claro, sendo Deus, já tinha toda a programação dentro da soberania e da onisciência de Deus. Salmo 22,16 diz, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés, apontando para a crucificação de Jesus, até porque se você ler mais o Salmo 22 é considerado um salmo messiânico, ok? Vamos lá então, nosso terceiro subtópico, nascido de mulher. Esse subtópico, ele vai tratar sobre a questão da humanidade de Jesus. E o texto da nossa lição já vai iniciar falando sobre Gálatas capítulo 4, versículo 4, apontando esse verso de Paulo, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, o ponto principal aqui é nascido de mulher, porque várias heresias que surgiram na história da igreja, no início da história da igreja, a principal foco era ir contra a natureza de Cristo e tratar sobre as duas naturezas, porque eles tinham dificuldade em compreender, e até hoje nós temos, porque é uma dificuldade mesmo, é um mistério, como eu falei, tremendo, em relação da junção das duas naturezas de Cristo. Então, isso é um mistério. Então, existiam várias heresias da época que começaram a se levantar para negar a natureza humana de Cristo. Então, uma delas, bem conhecida, foi o gnosticismo, e do gnosticismo surgiu uma que é chamada de docetismo, que é o que a lição vai tratar ali. O docetismo foi uma heresia cristã primitiva que promovia uma visão falsa da humanidade de Jesus. Por quê? A palavra docetismo vem do grego dokein, que quer dizer parecer.
Então o que eles diziam? Que Jesus ele não tinha um corpo humano real, físico, mas ele tinha um corpo que parecia humano, mas era um corpo espiritual e não era físico. Por quê? Porque o gnosticismo ensinava que a matéria era má e somente o corpo era, ou somente a matéria era má, somente o espírito era bom. Então, se a matéria é má e só o espírito é bom, Jesus não poderia vir um corpo de matéria, porque a matéria é má e ele sendo Deus, ele não poderia se manifestar num corpo físico que é matéria e a matéria sendo má. Então eles começaram a trazer essa questão do docetismo justamente para negar a plena humanidade de Cristo, dizendo que Cristo, uma parte do docetismo dizia que Cristo era apenas um fantasma, uma ilusão, outras diziam que o seu corpo era um corpo celestial, não era um corpo físico material como o corpo humano, porque era carne e a carne, a matéria é má, justamente levando nesse sentido. E esse pensamento do docetismo, ele contradiz toda a questão da própria doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica vai dizer que ele nasceu de uma virgem, a doutrina bíblica vai dizer que ele morreu, como é que um espírito vai morrer, como é que ele sentiu dor, o espírito sentindo dor, como é que ele foi crucificado, o espírito sendo crucificado, e ele ressuscitou dos mortos. Então isso contraria toda a questão da própria doutrina bíblica em relação à sua natureza. E nós sabemos muito bem que dentro desses aspectos que nós estamos tratando, da divindade e da humanidade, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é o Deus homem, ok? Outra questão aqui importante para nós mencionarmos é o texto de Lucas 24:39, que vai tratar sobre esse assunto, que diz: Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus mesmo, testemunhando da sua natureza, ele mostra que ele tinha carne e osso, matéria, e isso é importante. Então nós vamos tratar aqui sobre a questão da humanidade de Jesus e mostrar que Jesus foi plenamente humano. Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52, vai dizer que Jesus possuía um corpo humano que experimentou o crescimento. Vai dizer lá que Jesus crescia. Então ele era um corpo humano que ia crescendo cada vez, porque nasceu criança e foi crescendo. Então aponta por um corpo físico. Outra questão, Jesus sentia suscetibilidades físicas. Sendo um corpo, sendo matéria, ele possuindo um corpo, ele sofria junto com esse corpo as questões que o próprio ser humano sofre. Como fome, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. Como também sede, está lá em João capítulo 19, versículo 28. Cansaço, João 4, 6. Morte, João 23, 46. Só os textos para você ir anotando e poder abrir com os seus alunos, se você tiver tempo aí. Conheceu a tentação, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Conheceu a angústia na oração, Hebreus capítulo 5, versículo 7. E eu vou ler somente um texto que está em 1 João 1,1, que é bem interessante, que diz: Ora, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Essa parte é importante na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, porque João fala que as mãos tocaram, quer dizer, João está combatendo essa heresia, que era, a gente chama de pré-gnosticismo da época, que era um gnosticismo que veio antes, que já estava se iniciando, de pessoas que já começaram a negar a natureza humana de Cristo. E João, apontando para isso, fala: ó, nós vimos, nós ouvimos e eu toquei em Jesus. Ele é físico, ele é matéria, ele é real, ok? Então isso é importante para falar sobre a questão da humanidade de Cristo. Vamos para o nosso segundo tópico. Quem dizem os homens que eu sou? E isso está ligado ao texto lá de Mateus, né, que Jesus pergunta para os discípulos: tá, o que os homens estão dizendo de mim? O que eles estão anunciando? Ele fala: uns dizem que você é Elias, outro um dos profetas, ou Jeremias. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizes que eu sou? E daí Pedro dá aquela palavra, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas a pergunta fica para nós: quem é Jesus? Quem é a pessoa de Jesus? O autor da nossa lição, ele vai trazer o que é chamado do trilema de C.S. Lewis. E o autor da lição vai tratar justamente disso. Ele cita C.S. Lewis, que é um dos grandes autores evangélicos, principalmente de ficção, que escreveu as Crônicas de Nárnia, que inclusive tem
filmes que estão anunciados, que ali tem toda uma perspectiva relacionada à própria escritura. E C.S. Lewis, sendo cristão, ele era um apologeta, ele defendia a fé cristã. E ele tinha um programa de rádio que ele começou a popularizar esse trilema. Mas o trilema de C.S. Lewis não vem propriamente dele, a ideia inicial não vem dele. Vem primeiramente de um pregador cristão escocês chamado Rabbi John Duncan, que viveu de 1796 até 1870. Ele elaborou o que ele chamou de trilema, né, quando ele escreveu Colóquia Peripatética, que ele vai dizer o seguinte, que são 3 argumentos, 3 coisas relacionadas a Jesus. Cristo enganou a humanidade como uma fraude de forma intencional, quer dizer, ele mentiu, ele era mentiroso e ele enganou as pessoas de forma intencional. Ele próprio era iludido e enganado sobre si mesmo, quer dizer, ele não era mentiroso, ele estava enganado sobre si mesmo, quer dizer, ele era um lunático, era um louco, porque ele não sabia quem ele era. E o terceiro, ele era divino. Não há como livrar-se desse trilema, ele é inevitável. Ou ele era mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era divino. É esse trilema que vai ser tratado com o C.S. Lewis que nós vamos mencionar aqui. Mas também é bom mencionar que em 1936, o autor Watchman, que é um grande autor também cristão, ele também traz esse trilema também relacionado à questão que nós citamos. O Watchman escreveu, primeiro, se ele alega ser Deus e de fato não é, ele deve ser um louco ou um lunático. Segundo, se ele não é Deus e nem um lunático, deve ser mentiroso, enganando os outros com a sua mentira. E terceiro, se ele não é nenhum desses 3, ele deve ser Deus. Você só pode escolher uma dessas 3 possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, você deve considerá-lo louco. Se você não consegue vê-lo como nenhum desses 2, você tem que vê-lo como mentiroso. Não há necessidade de provarmos se Jesus é Deus ou não. Tudo o que temos de fazer é descobrir se ele é um lunático ou um mentiroso. Se ele não for nenhum ou outro, ele deve ser o Filho de Deus. Esse é o argumento extraordinário que C.S. Lewis, em 1942, ele, num programa de rádio, onde ele vai tratar das questões relacionadas à fé cristã, ao cristianismo, né, e ficou conhecido depois como cristianismo simples, puro e simples, né, e depois a sua obra, né, que é o cristianismo puro e simples. Na verdade, tinha um outro nome que era relacionado ao cristianismo, mas ficou conhecido o seu livro, né, popularmente hoje, né, existe até hoje o livro, eu indico a todos os cristãos que leiam, que é um livro fantástico mesmo para fortalecer a sua fé, que é o Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Ele também vai tratar desse trilema, que ele diz da seguinte maneira, estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. As pessoas estão dizendo, né? Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. E então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo, como um demônio, ou pode protestar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho e assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Amém? Então, esse era o argumento de C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que a gente pode colocar da seguinte forma em 3 pontos. Se Jesus não fosse Senhor, ele seria mentiroso e lunático. Jesus não era mentiroso e um lunático. Então, logo, a lógica é, portanto, Jesus é Senhor e Deus. Esse é o argumento que é o trilema que tanto o Rabbi John Duncan fala, como o Watchman traz, e C.S. Lewis traz, e o nosso autor, se utilizando desse argumento para falar de Jesus, nos traz essa lição que nós estamos aprendendo aqui, que é tão importante saber sobre este assunto. Então, nosso segundo subtópico vai dentro dos pontos que C.S. Lewis vai tratando, que é, Jesus era louco?
Ele seria um desequilibrado que acreditava ser outra pessoa, né? Era uma pessoa ou era outra? Quem Jesus era? Será que ele não sabia quem ele era? Será que ele tinha confusão? Será que ele era um lunático? Ele não tinha pensamento certo? Será que ele não sabia realmente quem ele era? Será que ele nunca falou quem ele era com convicção? Quando ele foi perguntado pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote pergunta se ele era o Cristo, o Filho de Deus bendito. Jesus diz: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14, 62. Então Jesus sabia bem quem ele era. E se nós observarmos os evangelhos, nós não vamos ver uma pessoa lunática, uma pessoa doida, uma pessoa que não sabe das coisas, uma pessoa que não tem um pensamento correto diante de si. Jesus era firme diante dos seus acusadores, Jesus permanecia firme, as crianças gostavam de estar perto dele, porque ele não era um lunático. A loucura não combina com as características de Cristo. Jesus não demonstrava nenhum parecer de não ter a percepção da realidade em pensar que era outra pessoa. Ele se mostrava como alguém equilibrado, que sabia quem ele era, sabia de onde ele tinha vindo, sabia qual era a sua missão e sabia qual era o seu propósito. Então isso não combina com Cristo. Então nós descartamos isso aqui. Jesus não era um louco. Mas Jesus, talvez, segundo o subtópico, um mentiroso? Será que ele atuou como um ator e enganou todos os seus discípulos? A questão é, irmãos, que é difícil nós enganarmos muitas pessoas. Nós podemos até enganar algumas pessoas, mas diversas pessoas, é difícil nós mantermos a enganação por muito tempo. E outra coisa também, você não morre por uma mentira. Diante da morte, você nega a mentira, porque você quer viver. Jesus foi até o fim, ele continuou demonstrando quem ele era, ele morreu com o propósito, com convicção, sabendo que a sua morte tinha um propósito específico. Ele não morreu como qualquer um, e a pessoa diante da morte, ela nega a mentira, ela não permanece com a mentira, e Jesus permaneceu com a mentira. Não somente Jesus, mas os discípulos acreditaram tanto, e Jesus ressuscitou, e eles creram tanto na ressurreição, que os próprios discípulos morreram pela verdade, eles não morreriam por uma mentira. Se fosse mentira que Jesus tinha morrido e ressuscitado, isso não permaneceria por muito tempo. Haveria pessoas que teriam convicção de que isso não ocorreu, mas eles tinham plena convicção, ao ponto de dar a própria vida pelaquilo que eles acreditavam, porque é a verdade. Então, dentro desses pontos, nós já estamos vendo que Jesus não era um mentiroso. E outra questão, Jesus abominava mentira. Jesus ia contra os fariseus que praticavam mentira, que falavam com as suas bocas as doutrinas, mas não viviam com a sua vida. A realidade é a essência da doutrina. Então, eles viviam de forma hipócrita. E Jesus não gostava disso. Jesus não aprovava as suas ações porque demonstrava uma vida de mentira. Inclusive, em João capítulo 8, versículo 44, Jesus falando dos fariseus, Jesus diz: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus demonstra isso, que Jesus abominava a mentira, que quem é o pai da mentira é o diabo. Jesus não poderia estar vivendo uma mentira, pregando uma mentira, sendo contra a própria mentira. Então isso nos mostra que Jesus não era louco, Jesus não era um mentiroso também. Nosso quarto subtópico, Jesus era Deus? A questão principal aqui dessa pergunta, em relação à própria cultura de Jesus, que a lição vai tratar, é que Jesus viveu seu ministério numa cultura dos judeus que não aprovava, né, a manifestação visível de Deus, e eles criam somente em um único Deus. Então a dificuldade dos judeus de crerem que Jesus é Deus, que Jesus de fato é Deus, justamente porque, né, eles criam em um único Deus. E como é que Deus estava no céu e Jesus estava aqui na terra? E daí nós vamos para a questão da Trindade, que é outro mistério. Existem dois principais mistérios do cristianismo. É a união hipostática das naturezas de Cristo, que é a união das duas naturezas, e a Trindade. É outro mistério que nós tentamos explicar, tentamos compreender, mas cremos pela fé, porque a Bíblia demonstra, né, que as pessoas da Trindade, elas são distintas, a Bíblia mostra isso, mas que todas são Deus, e nós não cremos em três deuses, cremos em um único Deus, em três pessoas distintas. Então, existia essa dificuldade. E quando os judeus foram para a Babilônia, eles voltaram não tendo mais
a idolatria e não querendo mais outros deuses, porque antes da Babilônia eles adoravam a Deus e adoravam outros deuses. Após isso eles se focaram somente em Deus. Então estava arraigado dentro do coração deles a questão de adorar somente a um único Deus. E quando Jesus começa a se manifestar, isso é difícil, não somente para os fariseus, mas até mesmo para os discípulos. Mas depois nós vamos vendo que eles vão aceitando, e existem várias menções nas Escrituras de Jesus sabendo que é Deus e apontando dentro dos textos que nós vamos ver aqui. Mas antes disso, eu quero ler mais uma parte de C.S. Lewis falando sobre essa questão dos judeus, que eu achei importante nós colocarmos aqui, e você pode ir aí também pegando devagarinho. Isso é difícil, pois todos os seus seguidores eram judeus, ou seja, pertenciam à nação que de todas as outras era que mais detinha a convicção de que havia um único Deus, que não podia haver outro de forma alguma. É muito estranho que essa terrível invenção a respeito de um líder religioso se desenvolvesse entre o único povo de toda a terra menos passível de cometer tal equívoco. Então Jesus, ele nasceu entre os judeus que era menos possível de aceitar um outro Deus. Então não tem outro Deus, é um único Deus entre as pessoas. Pelo contrário, ficamos com a impressão de que nenhum de seus seguidores mais próximos, ou até mesmo os escritores do Novo Testamento, aceitaram facilmente a doutrina da Trindade. Então foi uma doutrina difícil porque eles tinham essa concepção, mas Jesus nasceu entre os judeus justamente para quebrar essa concepção e mostrar que Jesus também é o Filho de Deus, se igualando a Deus. Eu vou trazer alguns textos aqui para lhe ajudar e auxiliar na sua lição, que vai tratar dessa questão de Jesus como Deus, que é importante você citar também. Em primeiro lugar, Jesus deixou que as pessoas o adorassem. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 9. Então Jesus não recusou ser adorado. Jesus era judeu, Jesus sabia que não poderia adorar outro Deus, Jesus conhecia isso. E quando João, lá em Apocalipse, vai adorar o anjo não aceita adoração. E Jesus aceita adoração porque Jesus sabe, tem a convicção, tem a consciência de que é Deus e que pode aceitar a adoração. Jesus perdoava pecados. Isso era uma das questões que os fariseus tentavam combater Jesus ali. Por quê? Porque quando nós pecamos, nós ofendemos Deus. E a única pessoa que pode perdoar é aquele que foi ofendido, que foi Deus. Então Jesus não poderia perdoar pecados porque Jesus não é Deus. E somente aquele que é ofendido pode perdoar. Mas quando Jesus perdoava, e não um pecado específico contra ele, mas perdoava os pecados de forma geral, ele apontava também para a sua divindade, e isso escandalizava também os fariseus. Marcos capítulo 2, versículo 5 ao 7, vai tratar sobre essa questão do perdão dos pecados. Outra questão, Jesus disse que ele e Deus eram um, e isso também aponta para essa questão da unificação ali da divindade. Está lá em João capítulo 10, do versículo 30 ao 33. Isso seria mesmo que dizer eu sou Deus, eu e o Pai somos um só porque eu sou Deus também. E também escandalizou os fariseus. Jesus afirmou também, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, Jesus não apontou para um caminho, e nenhum homem falou, eu sou o caminho. Os homens diziam, o caminho é por aqui, a verdade é essa que eu vou falar. Né? A vida é isso, a vida, você vai ter vida se você fizer isso, se você fizer aquilo. Você vai estar no caminho, o caminho é por aqui. Jesus não falou isso, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele demonstrava isso que é Deus. Jesus afirmou ser a única salvação. Não existe salvação por outro nome. Nós vamos ver isso mais para frente. E Jesus afirmou isso. Isso aí está lá em João 5:24 e João 14:23. Jesus afirmou ser o eu sou. E essa questão é extraordinária, porque está lá em João 8:28. E os fariseus e os líderes religiosos entenderam até o ponto de querer matar Jesus, porque ele usou o ego em mim, no grego, né? Ego em mim, quer dizer, eu sou, que é o tetragrama do Antigo Testamento, que é o nome de Deus, colocado agora para o grego. Então, o tetragrama no grego seria ego em mim, que é eu sou. E diz lá em Êxodo 3, 13 e 14, Moisés pergunta para Deus, Deus, eu vou lá libertar o povo de Israel, mas qual é o teu nome? Quando eles perguntarem qual é o teu nome, quem és tu? E Deus fala, eu sou o que sou, diz que o eu sou te enviou. E Jesus chega para os fariseus diante dos líderes e fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele fala, antes que Abraão existisse, eu já era, eu sou e eu serei, eu sou Deus. E isso choca eles, porque Jesus aponta a si mesmo como Deus. Vamos para o nosso último tópico, porque Jesus é único. E o nosso primeiro subtópico diz, só Ele pode nos trazer a salvação
e nos transformar. Atos capítulo 4, versículo 12, um texto importante. E nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então não há outro nome que nós devemos ser salvos. Somente Jesus possui a salvação. E até o João, em João, Pedro diz, né, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem para onde nós irmos. Só existe um caminho, que é Cristo, e somente Ele pode trazer a salvação e nos transformar, diz o nosso subtópico. Só Ele, só Jesus pode transformar o ser humano. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez com a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então, nós somos transformados de glória em glória e somente Deus pode nos transformar de glória em glória. Um texto conhecido, Filipenses 1,6, diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até aquele dia. Somente Jesus Cristo possui a salvação. Somente Ele, e não há outro nome que nós devemos ser salvos, porque somente Ele pode transformar a nossa vida, nos dando um novo nascimento, nascendo de novo, e através do Santo Espírito, a santificação sendo produzida em nós, e nós deixando o caráter que nós tínhamos, caráter que é carnal, caráter que é ligado às coisas deste mundo, e sendo transformado por um caráter celestial, segundo a imagem de Cristo em nós. Somente Ele pode fazer isso. Nosso segundo subtópico diz, só Ele nos concede o Santo Espírito, o seu Santo Espírito. Então, somente Cristo pode nos conceder. Ele disse que iria para o Pai e o Espírito Santo seria concedido a nós. Jesus sabia da luta espiritual que nós passamos cada dia, contra o pecado, contra as coisas relacionadas a este mundo, que nos afrontam, e somente o Espírito Santo pode nos ajudar na luta, no embate de cada dia. João 14,16 diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, Ele faz morada em nós. A partir do momento que nós cremos em Cristo, que nós nascemos de novo, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo faz morada em nós e cada vez mais nos ajuda, nos fortalecemos em Deus. Porém, também existe outra promessa que está dentro da perspectiva de Lucas, que é o batismo no Espírito Santo. Está lá em João 24:49, que diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e semeis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Além do Espírito Santo fazer morada, há um revestimento de poder, há uma capacitação vinda por Deus para nós sermos testemunhas eficazes e termos ousadia para pregar o Evangelho de Cristo e testemunharmos Cristo com poder e autoridade, que é o seu Santo Espírito, que é concedido pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa foi a nossa lição. Espero que eu tenha contribuído para a sua aula, que você venha ter uma excelente aula neste domingo e que seus alunos cresçam a cada dia e sejam fortalecidos, crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.